queria ler com você um texto que se encontra no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 3 até o 11, segundo Reis, capítulo 7. Versículo 3 até o versículo 11. E depois eu vou contextualizar, para nós compreendermos o que está acontecendo aqui no texto. Segundo Reis, capítulo 7, versículos 3 a 11. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar também aqui no slide. Se você preferir Bíblia física, nós temos alguns exemplares aqui para te emprestar, Você pode ler ali também. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos, atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. O contexto, ele inicia lá no capítulo 6, versículo 24. Se você depois tiver curiosidade na sua casa, leia esse texto, segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Nós encontramos uma história, um fato histórico, em que a Samaria, que era na época a capital de Israel, ela estava em guerra com a Síria. E o rei, o governante da Síria, o Ben-Hadad, que significa o rei da tempestade, ou aquele que lança raios, ou seja, alguém muito poderoso, porque esse nome, Hadad, ele era dado, para pessoas que governavam as regiões de Damasco. Ele então se encontra em guerra contra Samaria. E o que nós encontramos no contexto aqui, a partir do capítulo 6, é que a Síria ela faz um cerco ao redor de Samaria, em que começou já a faltar alimentos para Samaria, porque um cerco é uma estratégia de guerra em que você cerca toda a cidade. Você vê isso muito em filmes, especialmente filmes de época. Você cerca toda a cidade, você talvez vá nas fontes de água e sabote as fontes de água, você sabota as fontes de energia, e assim eles faziam naquela época também. Então eles começaram a fechar ao redor de Samaria, em que ninguém mais entrava e ninguém mais saía. E é fato que economicamente e até com suprimentos começa a acabar. Tudo que já que tinha foi comido, foi usado, ao ponto de que você vai encontrar no contexto, capítulo 6, em que coisas como esterco estavam sendo vendidas por um alto preço.
pessoas pudessem ter acesso. E a coisa começou a ficar difícil, ao ponto de que duas mulheres chegam diante do rei de Samaria e falam assim: rei, nos ajuda. O rei falou assim: se Deus não ajudou vocês, o que eu posso fazer? A própria autoridade que tinha responsabilidade sobre o seu povo não estava mais dando conta de resolver aquela situação. E uma das mulheres diz assim para o rei: ontem nós comemos o filho dela, e hoje nós estamos nos preparando para matar o meu filho, para comê-lo. Essa era uma das maldições que Deus disse para o seu povo, que Ele traria se eles desobedecessem a sua palavra. Por que aconteceu esse cerco aqui? Você vai perceber que o contexto para que o povo estivesse nessa situação foi a desobediência a Deus, o afastamento daquilo que Deus falou para eles. E que Deus já tinha revelado através da lei mosaica, a lei de Moisés, que na época era a palavra de Deus, para eles. E Deus então diz para o seu povo que se eles se afastassem da sua palavra, da sua voz, não ouvissem a sua voz, Deus traria essa maldição do canibalismo. Você encontra lá em Levítico capítulo 26, versículo 29. Já talvez quando você lê um texto desse, muda até a sua visão sobre o próprio Deus. Porque, segundo o Novo Testamento nos ensina, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele também vai colher. Não é a lei que muitos esotéricos creem, a lei como que diz? Do retorno. Pelo contrário, porque essa lei não existe. Essa lei é uma ficção. Não existe lei do retorno, senão Jesus não teria colhido morte quando ele só pregava a vida. Agora, há sim uma consequência do pecado. Deus sempre deixou claro para o ser humano essa consequência. E Deus sempre orientou o seu povo dizendo o seguinte: vocês, quando pecarem e se afastarem da minha palavra, da minha voz, vocês colherão consequências do pecado. Agora, quando vocês me ouvirem, vocês se arrependerem do pecado de vocês, eu os ouvirei e me voltarei para vocês. É interessante, irmãos, que quando uma situação ela fica difícil, até mesmo pessoas que não creem em Deus, elas tentam formar um Deus talvez genérico, como eu falo às vezes aqui na igreja, um Deus Frankenstein, em que a pessoa vai colocando retalhos daquilo que ela acha que é Deus, da forma como Deus ele age. Eu penso isso, eu acho isso, eu aprendi com meu pai assim, com a minha mãe assim, e ela tenta criar um Deus porque o ser humano tem essa crise dentro de si, essa necessidade de, no momento da dificuldade, encontrar um amparo, mesmo que ela seja a pessoa mais ateia da face da terra. Talvez um ateu ele vai tentar se socorrer na própria incredulidade dele, que não deixa de ser uma crença. Porque até para você acreditar que não existe Deus, você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que criar, pelo menos dentro de você, a crença em alguma coisa. Só que Deus ele sempre se revela ao ser humano e sempre mostra: olha, ouça a minha voz, ouça o que eu falo, porque é isso que vai te dar vida, é isso que vai te conduzir por caminhos de vida, segundo nos diz Provérbios. Agora, quando você se afasta da minha palavra, da minha voz, porque Deus fala por meio da palavra, dá tudo errado. Quando as crises vêm, o ser humano se desespera. O ser humano não encontra uma direção, uma orientação. No ano de 1920, praticamente há 100 anos atrás, um século atrás, houve uma grande crise nos Estados Unidos, chamada Grande Depressão, em que a situação econômica, ela desandou, e você encontrava praticamente a mesma situação que Samaria está enfrentando aqui no texto. Coisas que anteriormente
valiam muito, vendidos por um preço, como a gente costuma falar, de banana, apesar de que hoje o preço de banana está meio caro também. Mas vendiam coisas caras por um preço baixo, por quê? Porque era necessário ter alguma coisa, algum dinheiro para poder comprar o mínimo. Um pacote de leite, uma garrafa de leite, um pedaço de pão. E muitos filmes retratam isso, daquela situação que eles passaram, em que as pessoas começaram a literalmente mendigar pelas ruas. Mendigar. Crianças mendigando pelas ruas da cidade. Mais recentemente, nós passamos por um século depois, por uma crise mundial, trazida pela pandemia. Muitos países, muitos lugares sofreram crises em diversos setores. Econômicos, de provisão, na saúde, enfim, enfrentamos crises. E quando essa crise veio, lá em 1920, nos Estados Unidos, em 2020, no mundo todo, muitas pessoas se desesperaram. Ilustrativamente, muitas pessoas falaram: ontem nós comemos o filho dela, hoje nós vamos comer o meu, porque nós não temos mais o que fazer. Rei, por favor, nos ajude. O Senhor tem todo o poder nas suas mãos, o Senhor tem toda a autoridade econômica, de comércio, de recursos, faz alguma coisa. O rei chegou e falou: não posso fazer nada. O poder que supostamente eu tinha caiu por terra. Inclusive porque o povo viu debaixo da roupa real que o rei estava vestido uma roupa de saco, que era a pior roupa, aquela roupa que você não usava em festas, porque aquele não era um momento festivo. E quando tudo parecia perdido, porque humanamente sim estava perdido, como quando acontece uma crise na nossa vida, quando uma crise nos assola, nos pega de surpresa, porque as crises não avisam quando elas chegam, ou você já passou alguma crise em alguma área da sua vida, emocional, física, material, econômica, em que ela avisou: olha, eu estou chegando. A gente pega de surpresa, porque muitas vezes, quem sabe, a gente está colocando a nossa vida, está baseando a nossa vida em coisas, em pessoas, em situações, e quando essas coisas, pessoas e situações faltam ou acabam, a gente acaba junto. Essa é a realidade humana. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a crise nos leva ao desespero. Mas louvado seja Deus que há Deus. O Salmo diz que tem pessoas que dizem: não há Deus. Onde está Deus? Onde é que, se existe um Deus, o que ele está fazendo? A Bíblia vai dizer que ele continua sentado no trono, no mesmo lugar que ele sempre esteve, governando e soberano sobre todas as coisas. E é isso que nós encontramos aqui no texto que nós lemos. Porque diante daquela crise em que não havia mais nada para comer, não havia mais nada a se fazer, nós encontramos 4 personagens aqui improváveis. 4 leprosos, homens que nem dentro dos muros da cidade estavam. Vamos imaginar que eles estavam assim: os muros da cidade são essa parede aqui, os moradores de Samaria estão para o lado de lá, o exército sírio está para cá, a cidade toda está cercada de todos os cantos pelo exército. E onde é que estão os 4 leprosos? No lugar que os leprosos eram enviados para estarem naquela época, fora da cidade. Eles ficavam ali fora dos muros, sentados, muitos deles doloridos por conta das úlceras que aquela doença causava, e causa até hoje, mas hoje tem tratamento. E a única coisa que sobrava para essas pessoas era fazer aquilo que nós encontramos também quando aparecem leprosos nos evangelhos: mendigar, pedir coisas, depender da boa vontade, da misericórdia de pessoas que por ali passavam e nem se aproximavam deles, e jogavam algumas migalhas, algumas moedas, para que eles de alguma forma pudessem comprar alguma coisa para si. E esses leprosos estão aqui, nessa situação. Só que olha o detalhe interessante do texto. Agora não são só os leprosos que estão carentes de ajuda.
é um reino todo, é uma cidade toda que está enfrentando a mesma situação que aqueles homens estão enfrentando, quem sabe há longos anos ali, na mendicância, sem ajuda de ninguém, quem sabe, sem um recurso da medicina, porque não havia na época para curá-los, a não ser que um milagre acontecesse. E é justamente esses 4 leprosos que estavam à entrada da porta, eles chegaram um para o outro e falaram o seguinte: quer saber de uma coisa? Perdido nós já estamos. Então, estamos numa situação que a gente já vivia, é viver ou morrer, e o que nos espera aqui realmente é só morte, porque a lepra vai nos consumir mesmo, então a gente vai morrer. Vamos fazer uma coisa, quase que uma estratégia kamikaze, né? Vamos lá no Arraial dos Círios, porque lá tem comida. E a gente chega na cara dura e diz o seguinte: vocês têm comida aí para nos dar? Quando eles nos veem que nós somos samaritanos, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer conosco? No máximo, alguém vai jogar uma lança e vai espetar nós e a gente vai morrer. Só isso. Morto a gente já está mesmo. Se a gente não morrer pela lança deles, a gente vai morrer de fome. Então, não custa arriscar, não custa tentar. Não é isso? Esse é o que está acontecendo no texto aqui. Porque eles falaram isso: vamos lá, a gente vai, e seja o que tiver que acontecer, vai acontecer. Só que esses homens, eles tiveram uma surpresa, o texto nos conta. A palavra de Deus nos fala que quando eles chegaram no Arraial dos Círios, no acampamento do exército sírio, não viram ninguém. Então o que a gente vai fazer? Será o que aconteceu com o exército? Eu se fosse um leproso daqueles, eu perguntaria: isso não é aqui, o que aconteceu? Nem eles sabiam, a gente sabe porque o texto vai contar, o escritor do texto vai nos contar. Agora, eles também não tinham ideia do que aconteceu. Porque eles chegaram, olharam, né? Eu imagino de noite ainda eles foram, meio escondido. Opa, tem comida nessa tenda, talvez o soldado saiu para fazer alguma coisa, vamos aproveitar. Entraram lá, pegaram um prato de ouro e ainda tinha de sobra, né? Eles falaram, o texto diz que eles foram lá e esconderam um pouquinho, já que ninguém mais dá moedinha e migalha para a gente pelo menos vai fazer um pé de meia aqui. Foram em outra tenda, a mesma coisa. E ali, irmãos e irmãs, o texto vai nos contar por que daquilo tinha acontecido. Porque o Senhor agiu de uma forma sobrenatural no meio do Arraial dos Círios e fez ouvir um ruído de guerra. Eu fico imaginando você, um soldado ali, né? Uma trincheira de guerra, naquela tensão, de noite ainda. Está naquela tensão, qualquer barulhinho estranho, você já mira sua espingarda, na época não tinha, né? Mas você já mira sua espingarda, seu fuzil, e fica assim: peraí, é amigo ou inimigo? Aí o cara grita: sou amigo, não atira, né? Apesar de ter fogo amigo. E aí, esses soldados ouviram, esse exército ouviu aquele ruído de guerra. Não me pergunte como que aconteceu, porque o texto diz que Deus fez um ruído de guerra. Não sei, porque a Bíblia não diz que tipo de barulho, se era um barulho, né? Diz aqui que era de carros e cavalos, mas eu não sei reproduzir o barulho para você. Mas era um barulho muito grande. E os soldados, diz o texto, que eles não pensaram 2 vezes. Eu também não pensaria. Talvez você também não pensaria. Deram no pé. Falaram: nós não vamos ficar aqui para ver o que está acontecendo. Vamos fugir. Por quê? Porque possivelmente o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Ou seja, eles alugaram exércitos amigos para se juntarem e fazer um grande exército e virem contra nós. Aí o texto diz que, em um momento, depois que os leprosos passaram por aquela situação, comeram, já estavam com a barriga cheia, né? Algo que eles estavam enfrentando, que era a escassez. Eles falaram o seguinte: a gente não está tendo uma boa atitude, porque hoje aconteceu uma coisa boa para nós, e esse dia é dia de boas novas. E quando você vai lá no hebraico,
do Antigo Testamento, essa palavra boas novas aqui, você sabe o que significa? Evangelho. É uma boa notícia. Viu que o Deus do Antigo Testamento é tão bonzinho quanto o do Novo? Diferente do que muitos pensam. Porque ele usou 4 leprosos para dizer para o povo: há comida no acampamento, há uma chance de que a vida retorne, há uma chance de que haja restauração, há uma forma dessa crise ser sanada, e a única pessoa capaz de fazer isso sou eu, Deus. Porque a única pessoa, irmãos e irmãs, que tem capacidade, autoridade, poder e soberania para suprir as crises humanas, para suprir a minha crise e a sua crise. Como eu afirmei no início, até mesmo aquelas crises que são geradas e que foram geradas pela maior crise humana, que é o pecado. Porque se as crises da nossa vida elas apontam para uma crise maior, nós temos um Deus revelado na Bíblia que é muito maior do que as nossas crises, do que os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos. E nós precisamos, povo de Deus, nós precisamos crer e confiar nisso. Nós pecamos demais quando chega um problema na nossa vida. E eu não estou falando para você aqui como um discurso bonito e até exortativo do pastor, para que a gente se anime, não. Falando de coisas que nós enfrentamos, irmãos e irmãs. No dia a dia, por isso que eu falei no início também, não é só uma situação que a gente enfrenta uma vez no ano. A crise ela pode acontecer todos os dias, em diversas áreas, mas a maior crise que nós precisamos tratar com Deus é a crise do pecado, e ela já foi tratada por Deus, porque Deus, Ele já nos enviou a boa notícia, há comida no acampamento. Vocês podem ir até o acampamento, comer, porque há alimento sobrando. Eles saem de uma cidade, depois nós não lemos o restante do texto, mas leia em casa. Todo o povo sai correndo, literalmente se atropelando, para dizer assim: vamos ver se essa boa notícia é verdade. E quando eles chegam lá, eles têm de sobra. Antes estavam vendendo até esterco por um preço altíssimo, um punhadinho de esterco, que era usado, de pomba, que era usado para fazer fogo, para esquentar panelas e outros. Agora eles têm de sobra, eles têm utensílios, eles têm as tendas, eles têm roupas, inclusive dos soldados. Foram deixados para trás porque Deus deu um jeito naquela crise. E essa era a boa notícia, que os leprosos disseram: olha, não fazemos bem, porque hoje é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Essa é uma mensagem muito atual e muito prática para nós como igreja, meus irmãos. O nome do nosso encontro mensal aqui é Eclesia, igreja. Mas esse nome não significa que nós somos um povo que fica dentro de 4 paredes, um teto sobre a cabeça, fechado uma vez no mês, ou todos os domingos em uma casa, em uma sala, em uma cidade, para simplesmente ouvir uma mensagem, guardar aquilo dentro do nosso coração e acabou. Se for isso, a gente fica em casa assistindo pregação, a gente pega e fica e assiste palestras de outros temas, a gente faz qualquer outra coisa. Se a gente não anunciar essa boa nova e não dizer assim: encontramos comida no acampamento, a graça de Deus é real, porque esse livramento e encontrar comida no texto simbolizam e ilustram de forma muito concreta a graça de Deus sobre o seu povo. Porque Deus tem muitos para alcançar ainda nesse mundo. E eu e você fomos chamados, assim como esses 4 leprosos aqui, para dizer o seguinte para as pessoas: ir lá na porta da cidade e gritar aos porteiros: nós encontramos comida. E não é só um pouquinho, é comida de sobra. Porque a graça de Deus, ela é abundante. A graça de Deus, ela é de sobra. Ela é muito mais, e vai muito além do que nós imaginamos ou podemos pensar. E é essa graça que alcançou a nossa vida, em que nós fomos, por meio de Cristo, reconciliados
com Deus. Aquela crise que existia, em que nós não tínhamos direção, em que nós não tínhamos mais o que fazer, em que nós não tínhamos, literalmente, irmãos, recursos para darmos conta dessa crise do pecado, Deus fez por meio de Cristo, aplicou em nossa vida, por meio da pessoa do Espírito Santo, e hoje nós podemos entender e ter o alívio, que é o que esse povo de Samaria encontrou, quando puderam agora comer. Esse alívio que nós encontramos para a nossa caminhada, uma caminhada muitas vezes difícil. A Bíblia nunca nos promete uma vida fácil, mas ela nos promete uma vida possível, e só é possível pela graça e misericórdia de Deus, e justamente porque nós, a partir do momento que Deus nos alcança, Ele nos revela que há uma vida eterna para nós vivermos. E a vida eterna, irmãos e irmãs, ela não é somente, entre aspas, essa palavra somente aqui, né? Lá para o futuro. Ela inicia agora, na nossa história. Nós já estamos sendo restaurados, nós já estamos sendo alimentados na mesa com Jesus, para que a gente possa viver essa etapa da nossa história, não da melhor maneira, ou da melhor forma possível, no sentido de que não vamos mais passar lutas, dificuldades. Eu estaria mentindo para você se eu prometesse algo desse tipo aqui, porque a Bíblia nos afirma que nós enfrentaremos dificuldades ainda, nós teremos aflições, mas é para a gente continuar, Jesus falou, é para a gente ter bom ânimo na caminhada, porque aquilo que nós não tínhamos condições de fazer, quando a nossa alma já estava passando fome, Ele veio de encontro a nós e nos alimentou. Já disse um pastor do passado que contar do Evangelho que revela Cristo para as pessoas é a mesma coisa que um mendigo contar para o outro sobre um lugar que tem comida. Eu creio que o pastor que falou isso até baseou nesse texto aqui, porque aqui de fato um mendigo ou 4 estavam indo encontrar para, quem sabe, milhares de mendigos que estavam passando fome lá onde tinha comida. A comida no acampamento, vamos lá. Inclusive um que duvidou, ele foi atropelado pelo povo, morreu atropelado, pisoteado porque duvidou. E o profeta Eliseu tinha dito: olha, você não vai experimentar dessa bênção, você vai morrer, você duvidou. E tudo que o profeta falou aconteceu. Mal sabiam eles e mal esperavam eles que a forma como Deus usaria para contar da graça dele sobre eles, para dar uma boa nova, para contar do Evangelho para eles, eram 4 pessoas desprezadas, assim como era aquela mulher pecadora, assim como era aquele fariseu que foi convertido, assim como era aquele outro fariseu que subiu a árvore e teve que descer para Jesus e comer com ele na sua casa, assim como era eu, você, fomos convidados a ir comer no acampamento, porque lá há comida abundante. E o que nos deve motivar, impulsionar na nossa história, não são coisas que eu posso conseguir aqui, porque essas são passageiras, até têm uma utilidade, por um tempo, não são eternas. O alimento vai nos alimentar por um breve tempo, mas o próprio Senhor Jesus Cristo já disse que o pão não é o mais importante. Mas toda palavra que procede da boca de Deus, é isso que tem que alimentar de fato a nossa vida. Não são os recursos materiais, físicos. Você tem uma boa saúde aí, é bom ter saúde, é bom, você pode fazer um monte de coisa, você pode trabalhar, você pode se divertir com a sua família. Só que se eu basear a minha vida nessas coisas, um dia elas acabam. Entenda, não estou dizendo que elas não têm uma certa importância, elas têm. Elas têm.
de certa maneira. Não são as mais importantes, mas elas têm. Se eu não tenho um filé mignon na minha mesa, se tiver um arroz com feijão, eu tenho que levantar a mão para cima e agradecer a Deus. A gente corre. Muitas vezes a gente corre atrás de coisas desnecessárias, temporais, que vão se acabar, que o ladrão rouba, a ferrugem come. Porque o mais importante não é temporal, irmãos, é eterno. A mensagem que Deus estava dando para o seu povo ali naquele momento era: não é que eu tenho poder somente para alimentar vocês temporalmente, porque a partir do momento que eles comeram, obviamente, tiveram fome de novo. Mas era mostrar para eles que o único que pode dar conta das crises humanas e da maior crise, porque aquele cerco, toda aquela situação, ela foi gerada pelo pecado. O pecado da desobediência do povo a Deus. E veja que Deus sempre é gracioso, misericordioso, ele vem de encontro ao seu povo, ele não abandona. Quando o seu povo abandona, ele não abandona o seu povo, ele é fiel, ele permanece fiel, porque ele é fiel, diz a palavra, a quem? Ao seu povo? Não, a ele mesmo. Ele prometeu ser fiel. Quando nós vamos ler o profeta Oséias, a gente tem uma mensagem muito clara sobre isso, muito concreta. Deus falando assim: mesmo que o meu povo se prostitua, que é o que aconteceu para trazer esse cerco aqui. Se prostituíram com ídolos, com deuses estranhos, com deuses falsos, melhor falando. Eles tiveram uma consequência do pecado. Mas Deus veio de forma graciosa com o Evangelho. A comida no acampamento, vamos lá comer. É Deus quem nos supriu, é Deus quem deu jeito na situação, é Deus quem está mostrando para nós: eu sou a única pessoa que pode ajeitar a sua vida, solucionar a sua vida e cuidar de você. Nem o rei pôde. Ele estava tão mendigo quanto todo mundo, porque os recursos dele acabaram. Aqueles recursos que talvez ele tivesse colocado no seu coração e dito: não, são inabaláveis. Bastou um exército para acabar com tudo. E bastou um Deus, o Deus verdadeiro, para trazer solução para a crise que o seu povo enfrentava. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Que Deus seja gracioso sobre as nossas vidas, como Ele é, Ele continuará sendo. Lembre de que quando uma crise afetar a sua vida, a maior crise que você tinha com Deus já foi solucionada, já foi resolvida, por Deus mesmo. Então as demais crises, eu não vou dizer para vocês assim: é fichinha, não é. Dói, machuca, causa tristeza, causa aflição, mas nós contamos e continuamos contando com o nosso Senhor. Aquele que trouxe comida para Samaria é o mesmo que nos alimenta hoje na mesa com Jesus. Quando nós olhamos ao nosso redor e falamos: não há comida, Ele diz: há comida no acampamento. Você tem que ir lá buscar. Ouça a boa nova que os leprosos trouxeram. Um dia um leproso contou para você do Evangelho, contou para mim. E eu disse: mas como é que pode esse leproso, esse mendigo leproso, estar contando, dizendo que tem uma boa notícia? Olha a situação dele. Mas a notícia e a mensagem que esse leproso contou para mim foi o seguinte: Deus ama a sua vida. Não porque você merece ou porque você tem alguma coisa para dar para Ele em troca, mas porque Ele ama. Porque Ele é o Deus que é graça, amor, misericórdia em pessoa. E sabe onde que Ele colocou, André, o alimento para você? Em uma cruz. Porque ali o pão do céu foi colocado para pagar os seus pecados. Ali o maná foi derramado para pagar os seus pecados. Ali todos os exércitos inimigos fugiram. E ali na cruz há alimento para a sua alma e para a sua vida. E aí quando você chega para um leproso, faminto, mendigo, e conta que tem comida, qual é a reação do faminto, mendigo e leproso? Eu corri, você correu, comer, se alimentar dessa verdade.
se alimentar da graça de Deus. Que Deus os abençoe. Lembre sempre, Deus ele veio ao seu encontro. Deus ele fez com que uma situação que não tinha, humanamente falando, não tinha jeito de ser resolvida, ele mostrou que ele resolveu. Porque quando ele me amou, te amou, ele estava dando a mesma mensagem para nós que ele deu ao povo de Samaria aqui. Eu tenho toda a autoridade. Eu sou soberano sobre todas as coisas. E eu te amo. Que Deus os abençoe. Vamos orar?